Irmão Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite. Projeto Eu Sou do Doce promove ação ambiental e reúne gerações em plantio simbólico. Mulher vítima de violência doméstica é salva após 6 dias em cárcere privado em Caratinga. Então nós fomos acionados, a mãe dessa vítima, muito preocupada. Essa vítima ela tinha um relacionamento com um autor e esse autor deixou ela em cárcere desde o dia 27, desde a Semana Santa. Dono de barbearia é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento em Ubaporanga. E veja ainda, a Escola Professor Jairo Grossi recebe novos alunos do programa Trilhas de Futuro. Estes são alguns destaques desta quarta-feira. O TJS está começando. Nessa terça-feira, 14 de abril, uma ação reuniu comunidade, parceiros e autoridades em um momento especial de conexão com o meio ambiente e com a história no Córrego do Barracão em Ubaporanga. A iniciativa faz parte do projeto Eu Sou do Doce, em comemoração aos 21 anos do Fórum das Águas do Rio Doce, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de abril em Caratinga. Neste encontro, no Córrego do Barracão, uma participante que ainda jovem plantou uma árvore em um projeto anterior, agora voltou ao local para plantar uma nova muda, unindo gerações em torno do propósito de conservação e proteção ambiental. Eu Sou do Doce, um projeto que reúne memórias, cuidados e que faz reviver coisas do passado, lembranças boas. Pedro Paulo, fala pra gente qual o sentimento de estar aqui no Barracão, revivendo memórias e também ensinando, educando crianças. O coração fica um pouco apertado, a gente cheio de emoções, porque não foi uma coisa tão simples construída ao longo desses anos. Cada etapa a gente não sabia qual era o próximo passo, então nós fomos construindo. Então hoje a gente volta 21 anos depois, e em alguns casos até mais de 20 anos, e vê essas crianças que viraram mães, avós, e falando na linguagem do povo, linguagem de minha árvore está plantada, meu fruto, eu vou lá e vou colher meu fruto. Cara, isso é bom demais, isso é bonito demais, isso é além do que a gente esperava, é mais gratificante do que a gente um dia imaginou. E as consequências estão aí, a gente tem menos enchente, tem menos seca, tem menos problema ambiental e tem mais pássaro, mais sombra, temperatura menor. Essas as consequências. Isso é bom demais. Pedro Paulo, fala pra gente também desse encontro que vai acontecer em Caratinga, do dia 24 ao dia 26. Como que está o coração também em relação a isso e rever, pessoas do passado, daquela época? Imaginar que a gente vai receber gente de várias partes da bacia, e é bom lembrar que a gente tem, quando a gente fala aqui no Caratinga, a gente fica pensando nos pouco mais de 10 municípios que compõem a bacia do Caratinga. Mas quando a gente fala da bacia do Doce, a gente está falando em torno aí de 230 municípios. Não está falando de uma bacia, de várias bacias. E a gente está falando de 2 estados brasileiros. Então é uma integração maior. Então a gente tem uma qualidade de vida hoje melhor do que tínhamos. Temos situações melhores, mas graças às legislações, à mudança, à incorporação. E estar hoje com um evento trazendo o Espírito Santo e Minas Gerais para o mesmo lugar, em Caratinga, onde nasceu toda a nossa conversa, todo o nosso bate-papo, é muito gratificante. E o papo, a Praça da Estação para nós é um símbolo, é o local onde a gente vai se encontrar, onde a gente vai bater papo e vai trazer algumas apresentações culturais. O
O plantio simbólico da muda faz parte do projeto Eu Sou do Doce, que celebra os 21 anos do Fórum das Águas do Rio Doce e que acontecerá entre os dias 24 e 26 de abril na Praça da Estação, em Caratinga. A presidente do Instituto Águas do Rio Doce, Zaira Paiva, participou da iniciativa. Ela destacou que a ação reforça o compromisso com a preservação ambiental e o envolvimento da comunidade, fortalecendo parcerias e ampliando o alcance do projeto Eu Sou do Doce. Isso, acho que esse ato aqui de hoje foi muito simbólico do que a gente espera na semana que vem, daqui a 10 dias, nesse evento lá na Praça da Estação, que é um encontro de gerações, né? A gente vê a continuidade daquilo que foi feito, das pessoas que estão hoje nas políticas públicas, nos comitês de bacia, nas associações, nas instituições, vocês que estão aí na imprensa, dando sequência, e essas crianças que estiveram aqui mostrando o que vem pela frente e o futuro. Como disse o Pedro Paulo, muita coisa aconteceu de bom. Às vezes vocês podem achar que ainda tem muito por se fazer, e tem mesmo, tem muito para se fazer, mas muito já foi feito, e é por isso que a gente tem muito para comemorar. E é isso que a gente espera, ser uma grande confraternização, um grande encontro intergeracional, intercultural na Praça da Estação. Maria das Graças, integrante do Instituto Águas do Rio Doce, ressaltou que iniciativas como essa também geram oportunidades e incentivam um desenvolvimento sustentável. Dona Maria, dona do terreno onde a primeira árvore foi plantada, recorda com emoção o começo do projeto e comemora a continuidade da iniciativa, que agora também envolve as novas gerações. Só fico feliz. Por que feliz? Porque a gente acreditou no passado, a gente acredita no presente e a gente acredita no futuro. E isso faz com que todos nós possamos pertencer às questões ambientais com mais humanizada, mais leve, mas porém com muita responsabilidade. Por quê? Porque quando nós iniciamos na ADERC, né, as dificuldades eram imensas. A gente, quando chegava na casa de um produtor rural, ele tinha receio, porque ele não conhecia, ele não sabia, estava pensando que a gente estava ali invadindo um espaço dele. E muito pelo contrário, eu falo até com emoção, a gente estava ali para mostrar para ele que, se ele não cuidasse daquelas árvores, se ele não plantasse, se ele não cuidasse das nascentes, ele não iria sobreviver. E nem aquela propriedade também não iria sobreviver. Portanto, tudo isso nós passamos, nós fizemos educação ambiental em todas as escolas rurais, e nós trabalhamos com a sociedade, nós trabalhamos com o governo, nós trabalhamos com todas as entidades que realmente começaram a despertar para a consciência ambiental. É muito importante a gente valorizar as questões do ambiente, que não precisa criar lei, tem que criar consciência, né? Tem muita lei protegendo o meio ambiente, mas não funciona. Então é consciência que tem que... E é com as crianças que a gente vem trabalhando. E muitas coisas que acontecem, a criança leva a informação para dentro de casa, e os pais adquirem isso, que essa raça de gente, esses velhos aí, minha filha, tudo casca grossa, não entra nada na cabeça, mas os filhos lá vai levando e lá vai assim, modificando a cabeça das pessoas, né? A empolgação dos meninos é levar, então isso a gente já viveu isso muito, porque eles levam e os pais plantam. A Escola Professor Jairo Grossi promoveu na última sexta-feira, 10 de abril, uma cerimônia de acolhimento dos novos alunos do Programa Estadual Trilhas de Futuro. O evento foi marcado por entusiasmo e expectativas para o início da jornada acadêmica dos estudantes. Durante o evento foram apresentadas as diretrizes e oportunidades do programa. Aconteceu nesta sexta-feira, 10 de abril, no ginásio Dário da Anunciação Grossi, a recepção aos novos alunos do Programa Estadual de Minas Gerais Trilhas de Futuro, conhecido
por seu compromisso em preparar jovens para os desafios do futuro. A escola Professor Jairo Grossi acolheu os estudantes com uma cerimônia marcada por entusiasmo e altas expectativas. Durante o evento, os estudantes tiveram contato com algumas das diretrizes e oportunidades que o aguardam ao longo de trilha acadêmica. A diretora, Essi Fernandes, trouxe aspectos importantes da importância do empenho pessoal e da dedicação aos estudos, além de destacar a valorização do conhecimento como um caminho para o sucesso. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui todos os alunos do Trilha 6, dos 4 cursos, né, que nós tivemos a oportunidade de sermos assim credenciados e ofertarmos aí a estes 600 alunos que nós estamos recebendo hoje. Com essa demanda, uma demanda significativa e que nós já estamos trabalhando há dias, né, para recebê-los e preparando também a formação, né, através da nossa equipe de docentes, que é uma equipe que empenha, que são competentes, que tem aí qualificação e que hoje tem, assim, zelado pela formação dos alunos dos cursos técnicos, cujos egressos já estão no mercado de trabalho. É muito gratificante saber que o governo do estado está proporcionando, né, essa nova experiência, essa abertura do mercado de trabalho através da concessão de mais de 600 vagas, né, tanto para jovens quanto para adultos. Isso proporciona um movimento no nosso mercado, a abertura de novas portas e um sucesso brilhante para todos, né? Graças a Deus, nós estamos aqui com um corpo docente extremamente capacitado, pronto para receber os alunos e estamos muito esperançosos, né, e desejando sucesso a todos nessa nova empreitada. A atmosfera vibrante e acolhedora refletiu o compromisso da escola Professor Jairo Grossi, que nesta edição contempla mais de 500 alunos, proporcionando uma educação de excelência e uma experiência enriquecedora aos alunos. Hoje nós estamos iniciando com o primeiro módulo do projeto Trilhas de Futuro, sexta edição. E nós estamos reunidos para fazer um momento de acolhimento a esses alunos. Nós estamos recebendo hoje quase 600 alunos e esses alunos, eles vêm de vários municípios da nossa região. Então é um momento que a gente tem, onde nós vamos conversar com eles, apresentar a escola, falar sobre o funcionamento dos cursos, mostrar para eles a importância que tem um curso técnico na vida de um jovem, de um adolescente. Estou ingressando no Segurança do Trabalho, né? E estou com expectativa muito grande, porque demorei a voltar a estudar, então eu tenho certeza que vai ser muito bom. Comece, vai atrás, ouve os conselhos e comece. Não tem tempo perdido. Atenção! Quem deseja ingressar em um curso técnico pode acompanhar as vagas e cursos disponíveis pelos canais oficiais do Programa Estadual Trilhas de Futuro ou procurar a Secretaria da Escola Professor Jairo Grossi para ingressar por meio dos cursos técnicos particulares. Os cursos técnicos oferecidos são Serviços Jurídicos, Técnica em Enfermagem, Farmácia e Segurança do Trabalho. No próximo bloco, autoridades falam sobre caso de violência doméstica em Caratinga. Vítima foi privada de liberdade e sofreu ameaças e agressões. As polícias civil e militar, em conjunto com o Ministério Público, detalharam em coletiva de imprensa nesta quarta-feira um caso de extrema violência registrado em Caratinga, envolvendo crimes de lesão corporal, ameaça e extorsão, mediante privação de liberdade no contexto de violência doméstica.
As investigações começaram após denúncia de que a vítima era mantida em cárcere privado desde o dia 27 de março. A mulher foi resgatada por equipes da Polícia Militar, que a retiraram pela janela do imóvel, e o suspeito foi preso em flagrante. Segundo a apuração, ela permaneceu cerca de 6 dias sob vigilância, sofrendo agressões físicas e ameaças, enquanto o investigado exigia dinheiro para libertá-la. O caso já foi encaminhado ao judiciário. Então nós tivemos essa ocorrência aí, bem grave na nossa cidade, no último dia 1º. Então nós fomos acionados, né? A mãe dessa vítima, muito preocupada. Essa vítima ela tinha um relacionamento com um autor, e esse autor deixou ela em cárcere desde o dia 27, desde a Semana Santa. E a mãe, ao perder o contato com essa menina, tentar ir lá, tirar ela da casa e ter a negativa, ela fez o acionamento. Nós entramos em contato com essa mãe, tomamos conhecimento da situação e fomos juntamente, né, com a mãe e com o padrasto até a casa dessa vítima tentar resgatá-la. Nós tínhamos uma informação que naquele momento ele estaria dormindo. Aproveitamos dessa situação, havia uma janela de uns 4 metros de altura e por segurança dela, achamos melhor retirá-la de lá em segurança, como foi feito, com a ajuda. Então, ao retirá-la de lá, a partir do momento que ela já estava segura conosco, no local seguro, nós chamamos por ele, adentramos a casa. Tivemos que fazer uma entrada forçada, porque ele acordou, nós acionamos, batemos no portão, ele foi acordado, se negou a abrir a porta. Como ele estava em flagrante delito, nós tivemos, né, que romper, transpor a porta para conseguir o flagrante e fazer a prisão dele. Ele está preso até então, e essa vítima estava muito abalada emocionalmente, com muito medo do autor, que fazia constantes ameaças a ela e à mãe, que é necessário, né, pedir ajuda, é necessário dizer o não, para a gente evitar essa situação de violência doméstica, para a gente ir contra essa situação de violência doméstica. Porque a mãe nos acionou e a gente conseguiu. Olha a importância que teve no denúncio, no acionamento, e a vítima não tinha essa condição de fazer. Então foi um terceiro que fez. E realmente, quando nós resgatamos ela estava com o rosto roxo, com um dos olhos roxo, com o pescoço todo arranhado, então ela estava machucada. Então ela foi agredida, ela foi mantida em cárcere, e por um longo período, vamos dizer assim, do dia 27 até o dia 1º, são 6 dias. Então, assim, só ela e Deus sabe o que ela sofreu a mais, até porque no momento da ocorrência ela não conseguia nem falar nada, de tanto temor que ela tinha desse autor. Então a gente traz esse caso como uma forma de alertar, de conscientizar as vítimas, que nós estamos aqui para ajudar. E essa vítima está sendo assistida. Nós temos uma rede aqui em Caratinga que funciona muito bem. Bom, após o registro da ocorrência, eles conduziram a vítima para a delegacia, foi atendida pela delegacia de plantão, que fez o auto de prisão em flagrante. Concluído esse auto de prisão em flagrante, ele foi direcionado para a delegacia de atendimento à mulher, para que nós fizéssemos a investigação do caso. Então, quais as provas que nós alcançamos? Essa vítima, de 18 anos, tem um relacionamento amoroso com esse investigado há 3 anos, ou seja, desde quando ela tinha uns 15 anos de idade. E durante esse relacionamento, ele a introduziu no mundo das drogas. Então é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar, porque nós temos visto de maneira recorrente esse tipo de dependência no relacionamento abusivo. Mas depois que ele foi preso, nós conseguimos trazê-la para prestar declarações, e ela disse para mim o seguinte, que durante o tempo que ela ficou lá em cárcere, presa lá naquela casa, sob a vigilância dele, ele a agrediu como se estivesse agredindo um homem. Foi isso que ela me disse. Ela falou, doutor, ele me bateu como se eu fosse um homem. Então ela estava sendo agredida ali
mantida sob vigilância, sem condições de sair daquele local até que ela pagasse essa substância. Como ela não tinha condições de pagar, ela conseguiu que um conhecido, que ali é uma casa que tem várias moradas, então em uma morada de baixo, um conhecido passou para ela um telefone pela porta e ela falou que ela queria jogar, pediu esse telefone emprestado. Essas foram as declarações dela. Então ela pegou esse telefone e conseguiu fazer um contato com a mãe. Então, o inquérito ele girou em torno dessas provas periciais, também de provas testemunhais. Nós também conseguimos os comprovantes de pagamentos anteriores desses resgates, que foram feitos pela mãe diretamente ao agressor, e ele continua preso por esses fatos e aguarda aí o andamento do processo, né, preso, até que se saia uma decisão a respeito dos fatos. Nós, aqui em Caratinga, temos uma atuação muito coordenada entre o Ministério Público, a Promotoria de Atuação em Defesa da Mulher Vítima de Violência, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, o Ministério Público acompanhou todos esses passos que foram apresentados pelas doutoras aqui. O promotor que estava em plantão no dia dessa prisão em flagrante requereu ao juízo a conversão em prisão preventiva. Ele está preso preventivamente. Foi perguntado aqui antes se ele tem passagem. Ele, inclusive, está em cumprimento de pena, está em regime aberto por um outro crime praticado anteriormente. E agora, como a doutora disse, o inquérito foi relatado de uma forma muito minuciosa, com várias provas que demonstram a materialidade de diversos crimes e indícios de autoria que são suficientes para configurar a justa causa para o oferecimento da denúncia e, portanto, para a formação da opinião delitiva do Ministério Público. Esse inquérito ainda está em análise, ainda está em elaboração, essa denúncia, que deve ser concluído dentro dos próximos dias, mas a nossa expectativa é que ele continue respondendo preso preventivamente, por existirem ainda indícios atuais e concretos de que é necessária essa segregação cautelar do investigado. E, ao final, comprovados esses indícios perante o Poder Judiciário, com a devida instrução processual, a expectativa é que ele seja condenado pelos crimes praticados, se assim restar devidamente comprovado. Um ataque a tiros registrado na manhã desta quarta-feira em uma barbearia no centro de Ubaporanga terminou com a morte do proprietário do local, Kaique Brendel Fernandes Oliveira, de 31 anos, e deixou um funcionário ferido. Segundo a Polícia Militar, a principal hipótese é de que o crime tenha como alvo o funcionário que possuía antecedentes criminais e que o dono do estabelecimento tenha sido vítima colateral. O autor fugiu após os disparos e o caso segue sob investigação. Confira a entrevista do Tenente Lessa. A princípio, a Polícia Militar recebeu informações, os militares daqui de Ubaporanga receberam as informações diretamente, dando conta de que haviam 2 vítimas de disparo de arma de fogo na Avenida Padre Rino, numa barbearia. Imediatamente deslocaram para o local, foi providenciado socorro para as 2 pessoas, contudo, um deles acabou vindo a óbito durante o atendimento no posto de saúde, o outro foi conduzido para Caratinga e encontra-se em situação estável. A motivação, a forma como se deu ainda está sendo levantado através de contatos, busca de imagens e outras. O que nós temos a princípio é que um indivíduo chegou a pé, efetuou os disparos e posteriormente evadiu do local. Algumas imagens nos levam a crer que tinha um segundo indivíduo que teria prestado apoio conduzindo a motocicleta, mas já temos uma outra informação que a gente está verificando também, que a gente está buscando imagem de que o autor teria corrido numa direção diferente da que foi informada inicialmente. Fizemos contato com a família informou que a vítima que veio a óbito não tinha nenhum tipo de envolvimento, não tinha passagem, não tinha nada que pudesse levar a acreditar que haveria uma motivação X ou Y. Então, aparentemente,
ele estava no local em que a pessoa foi para acertar com o outro indivíduo, que esse sim já tem um histórico, ele mesmo confessou que saiu, já esteve preso, mas aparentemente no momento atual nós não temos ligação dele com nenhum tipo de crime. Então fica essa incógnita ainda a respeito de como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, qual que seria a motivação. Ele não quer passar para a gente se tem alguma situação, né? Ele está sob cuidados médicos e não forneceu nenhum tipo de informação que pudesse levar à elucidação do crime. Estamos ainda nesses levantamentos, né? Relembrando sempre que caso alguém tenha uma imagem ou alguma informação que possa levar à elucidação desse delito, a identificação dos autores, pode estar passando através do 190. Nesse caso, a denúncia é anônima, porque envolve um crime de homicídio. Essas informações elas são muito válidas para nós, porque elas sempre acabam direcionando aí para quem a gente deve estar apontando a atenção. E a Polícia Militar está em busca ainda desse tipo de levantamento. Segundo a esposa da vítima fatal, sim. Ele teria recebido uma oportunidade do proprietário da barbearia e estaria trabalhando há algum tempo com ele. Salvo engano, pelo que ela disse, algo em torno aí de 3 meses que ele estaria trabalhando. E tinha um certo vínculo de amizade também, tudo, mas tudo dentro desse universo ali do trabalho deles em volta da barbearia. E a seguir, FUNED lança projeto educativo para prevenir acidentes com escorpiões entre crianças. A Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, lançou um projeto educativo para prevenir acidentes com escorpiões entre crianças, público que concentra os casos mais graves. A iniciativa leva atividades interativas às escolas, ensinando identificação do escorpião, riscos e formas de prevenção. O projeto surgiu após um acidente envolvendo um aluno e busca estimular a conscientização desde a infância. É isso mesmo, tá? Esse projeto que vem, para tentar minimizar essa situação que é bem grave. Inclusive, entre as atividades, tem ali, vai ensinar a criança a identificar também o animal, para se afastar. Então, vai ser de forma lúdica também, para que atenda também a idade daquela criança. Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, os casos mais graves envolvendo os acidentes com escorpião estão ali na faixa entre 1 e 9 anos de idade, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde. E entre 2021 e 2026, foram 12.563 casos nesse período, então, 168 deles considerados graves. Então, esse é o número dos acidentes envolvendo aí os escorpiões. Entre os casos mais severos, 58 envolveram as crianças de 1 a 4 anos e 36 na faixa de 5 a 9 anos. Também foram registrados 14 casos graves entre adolescentes de 10 a 14 anos. O cenário ele reforça a importância da informação e da prevenção, especialmente nesse grupo infantil, que às vezes não tem noção ali daquele risco. E a partir dessa realidade, então, a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, criou o projeto Com Escorpião Não Se Brinca, informação que protege, curiosidade que ensina. A iniciativa ela surgiu após uma escola da capital solicitar uma palestra sobre o tema em novembro de 2025, depois que um aluno sofreu um acidente com escorpião. E agora, então, faz parte dessas atividades as palestras nas escolas. Depois a gente vai explicar também como que a escola pode solicitar. A gente vai ouvir agora a bióloga e coordenadora dos programas de popularização da ciência, a Priscila Tavares, que explica mais sobre esse projeto. Vamos ouvi-la. Todos nós sabemos que o escorpionismo é um problema de saúde pública. Dados da Secretaria Estadual de Saúde entre 2021 e 2025 nos mostram que crianças de 1 a 14 anos é o perfil mais acometidos por acidentes com escorpiões. Por isso, as escolas de BH e região metropolitana poderão ter a oportunidade de trazer os seus alunos até a Fundação Ezequiel Dias. Aqui elas terão a oportunidade de conhecer a instituição, saber um pouco mais sobre anatomia, morfologia, hábitat desse animal, saber principalmente como se prevenir de acidentes.
E a primeira atividade vai acontecer agora no dia 24 de abril com uma escola municipal convidada. Outras datas estão previstas para junho e agosto. E como participar, né? As escolas interessadas podem se inscrever pelo e-mail popularizaçãodaciencia@funed.mg.gov.br e vão ter prioridade aquelas escolas localizadas em áreas com maior incidência de escorpiões. Como a gente viu a bióloga falando, né? As crianças vão poder aprender também a se prevenir, né? Para evitar esse tipo de acidente, que infelizmente, né? Pode ser grave, principalmente por conta da idade, né? A criança está ali na sua formação ainda, acaba sendo atingida, crianças e idosos. Mas esse projeto aí voltado para as crianças é muito importante, né? O TJS desta quarta-feira fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.